quem está aqui vai falar um pouquinho mais da mudança de vida, por onde já passou, o que já fez, onde está agora. Vamos conversar com a Esther Reis, ela que hoje está aqui, tem uma das unidades da empresa dela, é o Bolo da Mãe, e funciona aqui na capital amazonense. Ela é uma empreendedora que busca cada vez mais alcançar novos voos. É o que uma mulher pode, o que uma mulher empoderada consegue, isso é muito importante. Primeiro, Esther, seja bem-vinda à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Que bom tê-la aqui nos Fico estúdios feliz. da Band News. Queria que você contasse pra gente dessa viagem que já foi a sua vida. É uma aventura. Às vezes a gente acha que quer seguir os passos dos pais, não se descobre ainda. Aí a gente começa fazendo e depois vai para outro lugar. Aí você passou por um salão de beleza. Conta pra gente como é que foi esse caminho até chegar no Bolo da Mãe. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Eu costumo dizer que eu nasci para ser empreendedora. Desde pequena eu sempre quis empreender. Quando eu era pequena, eu imaginava ter uma farmácia, uma drogaria. A princípio começou assim. Quem sabe depois. Pois é, quem sabe. E aí depois, né, aos 18, eu consegui abrir a minha primeira empresa, que era uma loja de informática. Aos 18 anos eu cheguei a ter 20 funcionários. Hoje eu falo, meu Deus, como que eu consegui fazer tudo isso? Porque experiência zero, né? Eu fui aprendendo realmente com o dia a dia, né? E aí depois, eu acredito que, não sei se todas as mulheres, mas pelo menos eu amo salão de beleza. Então, eu sempre tive um sonho de ter um salão. Eu sempre tive um sonho de ter salão, porque eu falava, bom, pelo menos eu vou economizar, né? Tendo meu salão de beleza, vou fazer meu cabelo ali, enfim. Também, graças a Deus, consegui realizar esse sonho. Ao mesmo tempo que eu tinha a loja de informática, eu tinha um salão de beleza. Só que eu ficava muito tempo fora, né? E aí, quando eu tive meu último filho, que hoje ele está com 9 anos, vai fazer 9 anos, na verdade, antes, né, eu já estava estudando, gostava muito dessa parte de confeitaria, de doce, achava lindo, né? Eu era viciada em assistir vídeos. Até então, o Instagram, a internet não era tão assim como hoje, mas pela TV. E foi quando eu comecei a estudar, me especializar. Passei quase 2 anos me especializando, estudando. E aí, depois que ele nasceu, foi que eu me senti preparada para abrir o meu empreendimento, né? E eu comecei assim em casa, morava no andar de cima e embaixo da casa eu fiz o meu ateliê, que era a cozinha. E no início eu trabalhava só com bolos de festa, né? Bolo para casamento, aniversário, enfim. E eu trabalhar com doces, eu costumo dizer que assim, eu tenho a oportunidade de levar alegria para a vida das pessoas através das minhas mãos, né, do que eu produzo. Porque, assim, um bolo, seja qualquer festa, ela pequena ou grande, o que for, é um item muito esperado, né? É o cartão postal do aniversário, do evento. Isso, ele é um item muito esperado. Então, quando, seja ele pequeno ou grande, quando eu produzo, eu entrego, eu recebo as mensagens das clientes, quando vão receber, fala que tá maravilhoso, que lindo, delicioso, que agradecem, enfim. Tem famílias que eu faço bolo assim, desde o noivado. Já nasceu o filho, já continua nasceu fazendo. Filho, isso, já tô até me arrepio só de falar. Já estou fazendo o bolo do filho de 5 anos, 6 anos, enfim. É muito bom, né? Aí depois disso, faz exatamente 2 anos que eu disse, está na hora de crescer Expandir. mais, né? Isso. E aí, exatamente 2 anos foi quando eu abri o primeiro empreendimento, que é num shopping, no Plaza Shopping aqui em Manaus, né? E no ano passado eu decidi abrir outro, só que em outra versão de quiosque, no outro shopping, que é no Via Norte. E assim, aos poucos a gente está crescendo, né? Com muito trabalho, muita dedicação. Não é fácil. E nunca vai ser fácil. Nunca vai ser. E é exatamente nisso que eu quero chegar. A gente está falando muito da mulher que consegue ocupar espaços, mas antes, aos 18 anos, ao montar uma loja, um empreendimento, seja lá o que te proporcionou chegar até aqui hoje, uma mulher mais firme, mais forte nas decisões. Qual é o principal desafio de ter uma mulher empreendedora? Tu encontras alguma dificuldade? Que a gente fala da oportunidade para a mulher, mas muitas mulheres não têm oportunidade. E você teve condições de ter outros empreendimentos e agora tem o Bolo da Mãe. Sim, assim, ó, se for falar de oportunidade, eu acredito que a gente
você Cria que essas tem que criar, né? Eu acredito muito nisso, porque desde o meu primeiro empreendimento até hoje, não foi assim com a ajuda de terceiros ou algo do tipo. Eu realmente me dediquei. Às vezes eu até recebo muitas mensagens no Instagram de mulheres que querem empreender, né? Que me têm como inspiração e falam assim, como que eu faço? Eu não tenho dinheiro. E aí eu brinco, eu tenho algumas certificações internacionais na área da confeitaria, né, de bolos. E eu brinco e eu falo a verdade. Eu falo assim, que teve épocas quando eu tinha que viajar para fazer esses cursos fora, se eu tivesse que comer ovo, eu comia ovo. Mas eu juntava o dinheiro, sabe? Eu ia poupando até conseguir o valor que eu precisava. Então, eu acho que você quem tem que criar. Se realmente você quer, você tem que fazer um sacrifício, né? Às vezes a oportunidade que a gente fala, eu tenho condições, mas ninguém me ajuda. Você sozinha foi lá e conseguiu fazer isso. Falou de mulheres que pedem essa inspiração, como você já é uma mulher que tem esse domínio aqui no Amazonas, mas eu queria saber se outras mulheres também te inspiraram antes disso, quando você era adolescente, a ser empreendedora, já começar nesse ramo de eu vou ser a dona do meu próprio negócio. Eu acredito que isso veio de berço, eu herdei esse dom da minha mãe, porque minha mãe também era empreendedora, né? Eu não sou daqui do Amazonas, minha família também não, só que quando eu vim para cá eu era bem criança, tinha 2 anos de idade. Cidadã amazonense. Já sou, nem falo, nem tenho mais o sotaque do sul, né? E a minha mãe, no interior daqui, ela tinha um comércio lá, sabe? Então, assim, eu com 9 anos de idade, eu tinha uma prateleira, lógico, com a ajuda dos meus pais, né? Com 9 anos de idade não tinha como. Eu tinha uma prateleira no mercadinho e na taberna, né, que chamava na época, e essa prateleira, tudo que estava ali, era meu. O valor era meu. E, além disso, por isso que eu falo que eu herdei, né? Além disso, eu fazia din-din com a ajuda da minha mãe, din-din, picolé e bolo, e eu tinha funcionários com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, eu já prestava conta com outras crianças, que deveria ter 10, 12, que ia vender meus din-din e picolé nas escolas dessa cidade. Então, nada mais do que foi herdar isso, uma inspiração na mãe, que tinha Sim, também esse trabalho de levar um pouco de alegria, um pouco da necessidade das pessoas, porque você vai numa taberna, como a gente chama assim, eu preciso comprar 1 quilo de açúcar, comprar uma lata de óleo, e você vai na taberna, então você via as necessidades da população, isso. e com 9 anos já tinha esse sentimento de que, quem sabe, mais na frente ia atuar com isso. Agora, de outras mulheres, depois que você já entrou nesse ramo da confeitaria, tiveram mulheres que mostraram força e que você era capaz de conseguir expandir os seus negócios e isso está acontecendo agora? Assim, essa parte da confeitaria, eu acredito que veio realmente dar um boom. Eu acredito que há 4 anos só, 5 anos no máximo, não tinha tanto isso, né? Mas eu sempre achei, eu sempre me inspiro, assim, quando eu vejo histórias de mulheres que conseguem, mulheres que têm empresas, que isso, sendo mãe, continua trabalhando, se dedica à casa, ao esposo, família, trabalho, enfim. Eu não tenho, assim, nenhuma mulher específica para te falar, mas sem dúvida que quando eu via essas histórias me enchia os olhos, né? Sem dúvida, tem várias mulheres que se Sim, tornam de inspiração para seguir. Agora, a gente fala da mulher, você falou da casa, da família, que tem que se dedicar a tudo isso. É mais difícil, fica mais pesado o fardo por ser mãe, por ser empreendedora, por ter várias outras unidades. Às vezes você que não consegue controlar, mas chama outras pessoas que são responsáveis por determinados pontos. Mas dizem assim, se o dono não está por lá, o negócio não anda não tão anda, bem. né? Então, isso é realmente um fardo a mais? Não é um fardo. Como se tocou agora no assunto, sozinha a gente não consegue, né? Hoje eu já tenho uma equipe, já tenho uma consultora que está comigo no financeiro, administrativo. Eu sempre falo que eu sei fazer, eu sou operacional e eu sei falar do meu produto, mas já o financeiro eu não sei fazer. Então a gente não sabe fazer tudo sozinha, né? Então eu tenho uma equipe que me E que ajuda. bom, né? Senão não tem Sim, vida. não, senão não tem condições. E assim, no meu caso, eu tenho meu esposo, minha família que me ajuda demais e me apoia. Meus filhos, eles são meus fãs número 1, né? E assim, eu tenho a vantagem de, por
ser dona do negócio, quando o filho não vai para a escola, ele está comigo, né? Então, eles já estão dentro da minha rotina e eles já sabem, eles já se acostumaram com a minha rotina. São até um pouco empreendedores também. Sim. Agora, eu queria que tu contasses, Esté, para o nosso ouvinte, quando foi, de fato, eu vou fazer o primeiro bolo, vou vender aqui, como foi que isso começou, ou já começou com o empreendimento? Tu já percebeu que eu sempre fiz esse negócio, né? Muito empreendedora, ganhar dinheiro. Eu já pensei nisso. Como é que começou? Tá, vamos lá. Eu primeiro, como eu te falei, eu realmente comecei a estudar, estudei bastante. E eu fazia, e aí tem aquele lado assim que é triste, que tem muita gente que desmotiva quando isso acontece. Eu fazia, dava para amigos, amigas, enfim. E aí sempre um amigo que era para te apoiar falava: por que tá assim? Podia ser melhor. Ah, mas fulana faz melhor, sabe? Eu ouvia muito isso, só que isso me deixava triste, sim, me deixava. Só que eu falava, bom, se ele está falando isso, se ela está falando isso, é porque eu ainda não estou preparada para abrir o negócio de fato, né? Então, isso para mim serviu como uma ajuda, né? E a partir do momento que eu comecei... Uma preparação, na isso, verdade. a partir do momento que eu comecei a fazer e continuei dando, né? Oferecendo para os próximos e falavam que não tinham mais defeito, aí eu disse, pronto, agora eu estou preparada. Essa é a hora. Ah, que legal. Não é porque a gente sempre fala assim, tem alguém na família que faz alguma coisa bem, vende isso. E aí começa assim, eu vou vender para um da família, vou vender para um amigo, e daqui a pouco já tem realmente uma cozinha toda preparada para atender ao público. O Maurício colocou aqui para mim que vai ter uma programação especial das unidades, rodízio de bolo, gente. é isso. Eu quero que você conte para o nosso ouvinte. A gente já ouviu falar de rodízio de sushi, né? De pizza, carne, que mais? Nem sei o que mais. Rodízio de sopa. Sopa de bolo, nunca ninguém tinha ouvido falar, né? Nunca imaginei também. Essa já é a nossa 4ª edição. Não foi minha ideia, né? Eu acredito que 2 anos atrás, 2019 mais ou menos, teve uma publicação nas redes sociais que viralizou de um print de um seguidor que escreveu isso. Eu já vi rodízio disso, daquilo, e nunca vi um rodízio de bolo. E essa publicação viralizou. Aconteceu que muitas das minhas seguidoras me marcaram: Esté, faz, por favor, Esté, a gente precisa, Esté. Aí abriu meus olhos e disse, eu vou fazer. E aí nós fizemos 3 edições, né? Mês passado foi uma, e agora é a 4ª. E eu sempre costumo dizer que todas as vezes, cada vez ela está melhor, está crescendo mais, né? E todas as vezes que eu falo, todo mundo fica, uau, eu nunca ouvi. Eu também já estou gostando bastante da ideia, viu, Esté? Aí a ideia do rodízio, quando a gente fala também, muita gente fala, poxa, mas uma fatia de bolo já me enjoa, né? Já deixa a gente satisfeito, enfim. Então, a ideia, a proposta do rodízio são várias fatias pequenas, são 10 sabores de bolo, e nós vamos servindo as fatias pequenas para que vocês consigam degustar todos os sabores ou consiga degustar várias e várias vezes, né? É verdade. Eu ia te perguntar isso. São 10 sabores diferentes. Sim, isso. E aí você paga um valor e pode experimentar os 10. E se quiser repetir, isso. Pode. Posso falar o valor? Pode. Bem baratinho, R$40. Você vai lá, tem direito a bebida, salgados também, né? Que tem gente que quer um salgadinho. Come o doce, quer o salgado, come o salgado, quer o doce. Aí, além das fatias, tem, eu acredito que 8 opções de cremes, que são brigadeiros. Aquelas pessoas assim que amam doce, sabe? Pegar uma colher de brigadeiro da fatia do bolo e comer, vai ser uma maravilha. É como se fosse um vulcão, aí só aquela caldinha, aquele melecado. Só que a ideia é servir separado, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, Sim. né? Então, quem gosta, faz a festa. Não, eu falei para o nosso ouvinte entender que é como se fosse o bolo vulcão, mas só o creme separado para a pessoa encharcar se quiser na fatia do bolo. Isso, são 10 opções. Agora, conta a unidade, que isso vai acontecer, porque se forem, os nossos ouvintes não querem segredo. Então, é amanhã, dia 25, né? Nas 2 unidades, no Plaza Shopping e no Via Norte. O Via Norte a gente tem um quiosque. E de 15 até 21 horas. Então, você pode experimentar rodízio. Qual é o sabor mais diferentão que tu tens? Olha, os sabores, assim, não tem nada diferente, né? Mas, deixa eu ver, a gente tem limão, vai ter maracujá, red velvet, tu já conhece esse bolo, né? Uma delícia. Chocolate,
Com ninho, fica maravilhoso o resto. Sim, aí você coloca... Enfim. Já tô imaginando Aí com água na boca. Deixa eu ver o que mais. Cupuaçu, né? Tem que ter abacaxi. Eu só lembrei desses. Mas tá são bom, já 10. falou um montão. Isso, tem para todos os Chocolate, gostos. o leite, os Uhum. tradicionais Sim, também. sim. Então já completamos quase 10 aqui. Tá faltando algum, eu não lembro. Eu não te fiz alguma pergunta, mas que tu queres falar dessa tua trajetória de empreendedora até agora? Sempre me perguntam, né, se é fácil, como que é, né? Eu sempre gosto de dizer que é desafiador. Eu acho que a gente já falou um pouco disso no início, né? É desafiador, mas se tanto faz, se é para confeitaria, se for para outra área, mulher, né? Se ela quer empreender, ela tem que ter fé, tem que ter força, pulso firme. A gente sempre mata um leão por dia, mas no final tudo dá certo e não desiste, né? Que eu acredito que todo mundo é capaz, basta querer ter um esforço. Se dedicar um pouquinho. Sim. E aí você consegue. Bom, a gente recebeu aqui nos estúdios da Band News Difusora FM, na campanha Elas Têm o Poder, a empreendedora da Bolo da Mãe, Esther Reis. Eu quero falar bolo de mãe, não sei porquê, mas é bolo da mãe. Da mãe, não esqueçam. Tem as redes sociais? Pode compartilhar com a gente. Bolo da mãe, bem fácil. @bolo da mãe. @bolo da mãe, isso. Pode chamar lá. Lá tem os links do WhatsApp. Lembrando que a gente trabalha com entrega, né? Se você não tem condições de ir até as unidades, entregamos em toda Manaus. E aí, quem mora perto do Via Norte, a entrega sai de lá. Quem mora para essa região daqui, a entrega sai do Plaza. E eu trouxe um presente para vocês, né? Ai, gente, socorro. Podemos acabar o jornal a partir de agora? Gente, nós conversamos com a Esther, eu já pego. Obrigada, Esther, por trazer pra gente muito esclarecimento a respeito desses desafios de ser empreendedora na capital amazonense, de realmente começar a dar o primeiro passo. Acho que você falou um ponto importante. Eu dava para as pessoas e tinha um feedback. E aquilo foi realmente uma ajuda, uma mola que te impulsionou a descobrir melhor, né? que queria aquilo e que podia ser melhor. Eu agradeço bastante a tua ajuda. Obrigada.